Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez no nosso canal, nossa página, né, no Facebook, Seven Life World, né? Eu resolvi mudar um pouco o nome aqui, colocar esse World aí, Seven Life World, para dar um corpo maior para ele e também para diferenciar um pouco de outros canais que também tem um nome parecido, entendeu? Seven Live com F, Seven Live mesmo, entendeu, né? Então Seven Live World é o nosso canal aí no caso, né? Venha para o fantástico mundo de Seven Live World, no caso aqui, né? Tem outros planos e projetos também de desenvolver outros sites, no caso aqui, relacionados às áreas comportamentais, enfim, e tem por objetivo agora, né, dar prosseguimento, no caso aqui, às nossas biografias, né? Eu comecei falando a respeito da biografia da minha mãe, né? Foi uma mulher muito importante, eu creio que para muitas pessoas, não só para nós aqui, filhos. Fiz uma biografia de Shakira, uma personagem muito interessante, né, muito além daquilo que ela representa, daquilo que ela é, aquilo que ela faz, e muitas pessoas não sabem realmente o que ela realiza e o que ela vem trazido de bom, realmente muitas pessoas, assim como muitas outras personalidades, muitos outros grandes nomes, entendeu? Empresários, enfim, que realizam grandes coisas, né, que tem um papel aí em ajudar e auxiliar muitas pessoas. E a personalidade de hoje, né, que nós iremos trabalhar e falar é Chico Mendes, né? Não vou fazer segredo em relação a isso daí, quer dizer, aquela brincadeirinha, quem é? Não, Chico Mendes, né? Chico Mendes, ele foi, no caso aqui, um grande militante, né? Chico Mendes, ele foi um grande militante, ativista, ele foi seringueiro, né? Ele foi alguém que aprendeu a ler, algumas biografias dizem 19, essa biografia aqui, né, diz 24, o livro Chico Mendes, por ele mesmo, né, da Martin Claret, que tem vários livros bons aí. E o que é interessante falar a respeito de Chico Mendes é que ele morreu, né, pelas mãos ali de Darli e Darcy, né, seringueiros, fazendeiros ali, que foram prejudicados aí pela ação de Chico Mendes, ao terem suas propriedades, parte de suas propriedades novamente trazidas de volta aqui aos povos da floresta, as pessoas que realmente dependiam ali daquelas seringueiras, e assim como outros também que desagradavam com os discursos de Chico Mendes, né, também acabaram assassinando. É interessante compreender e entender, no caso aqui, quem foi Chico Mendes e o contexto onde ele viveu. Filho de cearenses, né, quer dizer, tem uma ascendência nordestina, assim como eu sou filho de paraibano e pernambucano, Chico Mendes era filho de cearenses. E Chico Mendes foi para aquela região do norte do Brasil, né, assim como muitos nordestinos o foram, e isso daí trouxe, no caso aqui, uma grande transformação, uma formação cultural daquela região norte do Brasil. Então, antes, entendeu, da fase da borracha, você tinha populações indígenas e outras populações, né, que viviam naquele local durante há muito tempo. Né, uma população um pouco mais restrita, mas existia. E durante a grande fase da borracha foi necessário o quê? A presença de muitas pessoas para trabalho, né, para trabalhar na seringa, no caso ali, e para poder exportar aí a borracha, que depois o Brasil foi perdendo concorrência com a Malásia, porque eles tiraram as seringueiras aqui do Brasil e transportaram para a Malásia. Então o Brasil perdeu aí competitividade com a Malásia também na borracha, no caso, né? O Brasil teve um grande desenvolvimento aí durante o início do século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, com a fase da borracha. Depois você tem um decréscimo dessa economia, e essa economia, hoje em dia, é muito mais subsistência, né? No caso aqui, a seringueira, né? A extração do látex da seringa, assim como outras formas de subsistência extrativista, como o óleo de babaçu, o açaí, né? E outras também, né? O palmito. Então tem várias, né? Castanha do Pará. Então tudo isso daí faz parte da vida daquelas pessoas que vivem naquela região da Amazonas. Vale lembrar que isso daí não é pobreza e miserabilidade. É você realmente saber viver, né, bem com a floresta, utilizando os recursos que ela tem e tendo uma vida satisfatória, no caso aí. E as pessoas estão acostumadas, né, a viver dessa forma. É lógico, interessante, entendeu? É sempre conveniente, né, falar, né, que é bom você ter um desenvolvimento, por exemplo, de progresso, né, de toda aquela infraestrutura que faz parte, por exemplo, das grandes cidades, mas é interessante a gente compreender e entender também que a vida, a forma como muitos vivem ali também é satisfatória, entendeu, né? Depende tudo do ponto de vista, da maneira como tudo isso daí é encarado. O que não pode, entendeu, ser deixado de lado é a participação do Estado em relação à geração de renda, que embora você tenha essas grandes reservas extrativistas, praticamente mais de 90 espalhadas pelo Brasil, mas principalmente na região norte,
do Brasil e parte da região centro-oeste, né? O que é interessante é que você tem uma sustentabilidade dessas pessoas, mas o que é interessante, o que não pode ser deixado de lado, é o papel do Estado em relação à geração de renda e emprego através de outras formas mesmo de atuação econômica, né? Então isso daí, logicamente, tem que ser bem observado e falado. Mas sem trazer grande exploração a essas pessoas, né? A principal luta de Chico Mendes ao criar as reservas extrativistas, né, a união dos povos das florestas, realmente foi o quê? Defender a vida dessas pessoas, não deixar eles à mercê, entendeu? De grandes latifundiários, de grandes pecuaristas, né? Não deixar eles à mercê de pessoas que realmente só queriam explorar, entendeu, eles, né? Não havia muita diferença, por exemplo, entre o trabalho, por exemplo, escravo, o trabalho desenvolvido através do coronelismo ali, aqui no Brasil, né, aqui na região sudeste do Brasil, principalmente, né? Na região nordeste também você tem um coronelismo, e ali na borracha. É uma forma, por exemplo, de exploração, onde o dinheiro que você ganha só serve para comer e ainda você sai devendo. Tudo ali pertence a quem? Pertence ali ao senhor, pertence ali ao coronel, pertence ali ao fazendeiro, né, ao dono da terra, né? E você não tem nada, a única coisa que você dá é o seu corpo, e você recebe um dinheiro que você gasta na própria venda do coronel, quer dizer, você sempre fica preso a isso daí, e você não tem chance de sair. Por que Canudos agradou tanto, entendeu, né? Os republicanos, no caso aqui, você tem várias incursões para destruir Canudos na região nordeste do Brasil. Porque eles queriam de volta a monarquia? Não, entendeu, né? Era um reino místico que eles estavam dizendo. Mas porque justamente estava atrapalhando os interesses daqueles grandes latifundiários que eles estavam, né? Justamente porque eles estavam preocupados com o desenvolvimento de Canudos, no caso ali. Porque as pessoas que estavam em Canudos estavam vivendo bem, não estavam dependentes mais deles, entendeu, né? Estavam vivendo de uma maneira onde eles vendiam, produziam coisas, abasteciam a si mesmos ali, e tinham independência daqueles coronéis ali, no caso ali, que tinham todo o poder. Por que infelizmente, muitas vezes, a Bolsa Família incomoda várias pessoas ali daquela região do Nordeste do Brasil? Porque a pessoa deixa de trabalhar de empregada, entendeu, né? Não oferece uma mão de obra praticamente escrava a quem precisa. Então você pode oferecer, você pode trabalhar, mas querendo um valor maior. Por quê? Porque você tem um auxílio do governo. Então você não se sujeita a qualquer valor porque você quer um valor maior por conta disso daí. Então há, logicamente, entendeu, um não agrado, entendeu, de muitas pessoas, principalmente na região nordeste do Brasil, por conta do Bolsa Família. É lógico que há distorções, há desvio de dinheiro, então a gente sabe muito bem que a coisa não funciona assim redondinha, infelizmente, né? Muitas coisas deveriam ser revisadas em relação a isso, né? Mas infelizmente no Brasil você tem uma classe, né, elitizada, parasitária, que infelizmente, entendeu, lucra com a miserabilidade de muitos. Então, isso daí está meio que incrustado no Brasil desde o início. Mas, graças a Deus, né, é interessante nós percebermos e entendermos que houve toda uma estruturação, uma mudança ao longo, entendeu, das décadas, principalmente no século XX, no final do século XIX, todos os movimentos, as mobilizações que foram sendo criadas, né, as lutas constantes que foram sendo desenvolvidas no Brasil, né, a partir de então, nos trouxe uma gama de benefícios, liberdades, aos quais nós não teríamos se não houvesse pessoas que lutassem, como Chico Mendes realmente lutou ali pelos povos da floresta. Bom, Chico Mendes nasceu, no caso aqui, em 1944 e morreu em 1988. Não é? Chico Mendes, ele era filho de cearense, como eu disse. Ele se envolveu na política aqui cedo, em 1976 também, né? E ele desenvolveu uma estratégia muito interessante, que era a questão do empate, onde muitos ativistas, não sei se baseado nele também, eu creio que sim, né, fazem até hoje. Você abraça a árvore e não deixa a máquina destruir aquela árvore. Qual que é a luta principal de Chico Mendes? Não era a defesa simplesmente de animais, das florestas, né, como muitas vezes ele foi representado internacionalmente, mas a principal luta dele era para as pessoas da floresta, entendeu? Comunidades indígenas, quilombolas, né? Comunidades ribeirinhas ali, que dependem, entendeu, daqueles recursos da natureza para poder sobreviver, né? Chico Mendes, ele foi morto por Dali e Darcy. Dos 19 anos aos quais eles foram condenados, cumpriu somente 10 anos. Ele, em 87, recebeu um prêmio da ONU também.
e ele fez uma denúncia, né, a respeito de bancos estrangeiros que investiam no processo de desmatamento e expulsão dos povos da floresta ali daquela região do norte. O que eu estou querendo dizer também, entendeu, não é que, por exemplo, quando eu falo povos da floresta, são pessoas que dependem, basicamente, no caso aqui, da extração, né, do extrativismo, entendeu, né? Não estou dizendo que toda a pessoa que vive do norte do Brasil e grande parte do centro-oeste são os povos da floresta, não é isso não, entendeu, né? São pessoas que dependem basicamente. Aí você tem índios, populações ribeirinhas, né? Pessoas que vivem dessa forma também, né? Em 88 ele participou das primeiras reservas extrativistas do Acre. Após a desapropriação do seringal de Dali Alves Silva, que foi junto com o filho dele, ele começou a receber mais ameaças de morte. Desde o início, entendeu, da militância dele até o final, ele sempre foi recebendo ameaças de morte, porque ele fazia várias palestras, ele ia pelo mundo afora. Ele chamou a atenção, entendeu, do mundo para aquilo que acontecia na Amazônia, em relação aos povos da floresta, em relação ao processo de desmatamento, em relação ao processo de destruição daquela área, entendeu, que tem uma grande responsabilidade realmente ambiental para o mundo, a área de preservação que tem uma grande importância para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. A partir dele, né, você tem a criação de mais de 20 reservas extrativistas e, posteriormente, hoje você tem 90 milhões de reservas extrativistas, as chamadas RESEX, espalhadas por quase todos os estados da federação, mas principalmente a região norte do Brasil. No norte você tem 15,8 milhões de pessoas. Então você tem, basicamente, dá para fazer uma conta ali do número de pessoas que realmente dependem daquela região do extrativista, né? Mas basicamente todos nós somos codependentes, porque, por exemplo, você tem produtos, logicamente que o açaí não vem só, por exemplo, das regiões, você tem o açaí, castanha do Pará, palmito, né, que nós consumimos, né? E faz parte aqui também da nossa realidade. O objetivo do vídeo em si foi falar a respeito de Chico Mendes, valorização realmente de alguém que deu a vida pelas transformações do país. Pode ser muito bem comparado aos primeiros missionários protestantes que vieram ao Brasil em Lombo de Burro, né, levando a palavra em vários locais distantes. Meus jesuítas que com boa intenção também vieram ao Brasil, né, cuidando das populações nativas. É lógico que sempre tem os maus intencionados, no caso aí, né? Como, por exemplo, Dorothy Stiles, Hilda Arnes, e várias outras pessoas que deram a vida, a Madre Teresa de Calcutá, e várias outras pessoas que deram a vida por uma causa, né? Semelhante aos personagens bíblicos, né, que morreram por uma causa. Hoje em dia você tem uma grande deturpação de nomes, princípios e valores, né, e a defesa de certos elementos que as pessoas realmente não sabem, vamos dizer assim, a realidade daquilo que foi, o que aconteceu. E com Chico Mendes nós realmente não observamos isso daí. Foi alguém que morreu por uma causa, morreu por um objetivo, lutou até o fim, né, morreu, foi assassinado, né, por esses ideais, e foi um divisor de águas nesse processo de justiça mesmo, e controle, e preservação, não só ambiental, mas na vida das pessoas que vivem naquela região da Amazônia. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem aqui, curte esse vídeo para que nós venhamos a desenvolver outras biografias e outros temas também. Como eu disse, tenho a intenção de desenvolver outros sites, né? Tem alguns objetivos aqui em minha mente, tem os brindes que nós podemos aí ofertar, tem meu livro, O Poder da Vontade, né? Então nós temos aí várias formas aí de nos voltarmos a tudo aquilo que pode nos trazer bem-estar e também inspiração para que nós venhamos viver. Pessoal, muito obrigado a todos aí, agradeço a participação. Se vocês quiserem, estamos juntos aí, mais uma vez, obrigado.